Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui contar tudo que Mano Menezes disse na sua entrevista coletiva depois do empate em 0x0 com o Ceará. Tem muito conteúdo interessante, apesar do Mano uma ou duas vezes ter ficado meio chateado ali com os repórteres. Enfim, faz parte, empatou em 0x0 em casa, teve vaia na arena, é óbvio que isso impacta. Pessoal, olha só, já vai começar o vídeo, mas antes, vem aqui ó, tela do meu computador, porque é o seguinte ó. Hoje, Palmeiras e Sport jogam nessa segunda-feira às 7 da noite. Colocar a vitória do Palmeiras é meio que o básico, né? Eu acho que ninguém desconsidera, ninguém imagina outra coisa. O Palmeiras jogando em casa. Mas o Odão tá interessante. O Palmeiras vence sem sofrer gols e tem mais de 7,5 chutes a gol, ou seja, 8 chutes, tá? É 5,5 tá pagando isso. Se eu botar 5, bota lá mais de 25,5, 27,50. Essa é a minha aposta lá na KTO. Barbada, simples de fazer, assim ó, só 2 cliques. Se tu também quiser brincar e te divertir, sabendo que a KTO é pra isso, que é site para maiores de 8 anos e que ninguém fica rico da noite por dia, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da KTO e torce pelo JB aí pra gente se dar bem nessa apostinha aqui no link. Agora sim, vai começar o vídeo. Gente, olha só, Mano Menezes começou a responder sobre o jogo e o repórter pergunta pra ele, olha, o Grêmio só empatou por conta do Volpi. Eu até concordo, é uma boa maneira. O Mano chegou a dizer que não é honesto falar que o empate só aconteceu por conta do milagre do Volpi no segundo tempo. Ele disse, o empate aconteceu porque o Grêmio teve 3 chances claras de marcar e não marcou. Para ele, o mais justo, o mais correto é tratar pelas chances desperdiçadas pelo Grêmio e não necessariamente pelos gols quase sofridos. E foram 2. Um do Pedro Raul no primeiro tempo e outra aquela bola que ele faz milagre na segunda etapa. Acha que o ponto de partida para avaliar o Grêmio deve ser um jogo muito melhor que aconteceu dessa vez contra o Ceará. E lembrando, olha, ele falou para os jogadores no vestiário, olha, quando a gente saiu daqui da última vez na Arena, a gente saiu aqui com nada para avaliar depois do jogo contra o Sport. Agora não. Agora tem uma maneira de jogar, tem um jeito de atuar, tem algumas coisas importantes e outras que de fato se apresentaram problemas, apresentaram-se problemas e ele vai trabalhar para melhorar essa situação. O que faltou na sua visão foi um pouco mais de qualidade melhor no jogo, em alguns momentos. E ele acha que o time cruzou demais a bola, decidiu ficar fazendo cruzamento e automaticamente deveria ter trabalhado melhor essa bola. E é isso, justamente isso, que ele vai trabalhar com seus jogadores. Sobre as vaias, falou que as vaias por Bright White tem muito a ver com essa história. A bola estava muito perto do gol a todo momento, mas eram bolas que não eram boas, eram cruzadas e estavam cruzando, passando por ali perto do Bright White e automaticamente, como o centroavante está ali e não faz o gol, o torcedor se incomoda com aquilo e ficou frustrado. E depois a vaia foi por ele. E a outra vaia, ele disse, olha, direcionaram a bola para o homem que tinha que empurrar o gol. A outra falou, as vaias é o sentimento de frustração do torcedor, de não ter vencido, né, de ter pensado que, né, pô, mais um jogo em casa. Mas que não tem comparação, o que aconteceu contra o Sport e o que aconteceu contra o Ceará. O Sport não teve um jogo, o Grêmio não foi bem. Dessa vez o Grêmio apresentou um jogo de futebol, apresentou evoluções e precisa apenas desses ajustes que bem falou. O Bright White, segundo o Mano Menezes, não é um centroavante de jogar fixo, enfiado entre os zagueiros. E por vezes, justamente, o jogo exigia um jogador assim, um jogador para ser colocado lá na área, para ser grandalhão, para jogar tipo um Carlos Vinícius que estava suspenso e por isso não jogou. Basicamente, o pensamento dele, a linha de raciocínio era, olha, o jogo hoje que se apresentou, com o Grêmio fazendo cruzamento, era para uma outra característica e não o Bright White. Então isso também impacta. Mas ele pensa que dá para jogar assim com Bright White e Carlos Vinícius em algumas partidas, não todas, em alguns jogos específicos, quando se pede por isso. Quando algum repórter perguntou para o Mano Menezes sobre qual garantia que ele dava que o time vai melhorar, ele até brincou. Em espanhol falou, la garantia soy yo. Como quem diz, todo mundo conhece, né? Quando tu vai comprar o problema é que isso se fala ou se diz de produtos que não tem uma boa qualidade, produtos paraguaios. Né? La garantia soy yo, essa não é uma boa garantia. Mas enfim, o Mano Menezes usou do bom humor para tratar sobre isso. Acha que eles melhoraram o controle do meio-campo e o meio-campo era um setor que o Grêmio não estava tendo nenhum controle e que isso aconteceu por conta do Cuéllar, que já deu uma estabilidade muito boa. O Cuéllar, segundo ele, não conseguia jogar ou não estava jogando porque ele simplesmente não conseguia. E o Grêmio pagou um preço muito caro
por ter que ficar aguardando ele ter condições de jogo. Mas ele falou, aí quando o cara entra em campo e dá estabilidade, e o Mano acha que o Cuéllar deu estabilidade, ele falou, nestes jogos começou a mostrar o tipo de jogador que é. Ele já começou a dar resposta. Aliás, Mano chegou a dizer que o Alex Santana fez seu melhor jogo desde que chegou e que tanto ele quanto o Cuéllar sustentaram o meio-campo. E que se tiver jogadores desse nível que consigam sustentar o jogo do meio-campo, ou seja, dar uma proteção ali, garantir que está todo mundo bem posicionado, dá para recolocar o meio-campista. Se você não viu o jogo, foi Cuéllar, Edenilson e Alex Santana. Foi um trio de volantes e automaticamente o Mano tá jogando sem meia. Porque daí joga o Alisson de um lado, o Kik de outro e no ataque o Bright White. Ou seja, ficou sem o meio-campista. A explicação é, o time precisava se fechar um pouco mais, se proteger um pouco mais no meio-campo. E aí buscou alternativas de jogo sem esse jogador. Agora, se o Cuéllar e o Alex Santana derem essa sustentação, o Mano indica que ele já quer colocar esse outro jogador no meio-campo, que poderia ser o Riquelme, que saiu lesionado. Mas aqui tem uma resposta sobre o fato do Riquelme não ser um jogador ágil, não ser um jogador que é rápido. E o Mano fala que o jogo em casa, ultimamente, tem trazido uma situação clara que é a ansiedade. Teve um momento que ele falou, o Volpe foi bater um tiro de meta, e antes de bater o tiro de meta, ele estava organizando o time, dizendo, ó, vem pra cá e tal, que é uma função do goleiro. E o torcedor já ficou ansioso. Por quê? Porque ele quer que tudo aconteça rapidamente. Mas se não tiver organizado, não vai fazer gol. Aí ele falou, é a mesma coisa quando tu tem a bola no ataque, e aí automaticamente tu tá ali com aquele jogador que tá querendo fazer o passe e o torcedor fica ansioso. Mas às vezes ele falou, cara, o Riquelme, ele tem a característica de parar, dominar a bola e sem apressar. Só que o Mano acha que isso é correto, porque segundo ele, pensa o seguinte, o futebol hoje não tem muitos espaços. Tu tem que parar, tocar, rodar a bola, ver até tu encontrar um espaço. Então não há problema algum em demorar um pouco mais. Mas essa ansiedade do torcedor só vai passar quando os resultados vierem, quando as vitórias acontecerem e automaticamente, tendo as vitórias, a torcida vai entender. Bom, dá para confiar no time, eles sabem o que eles estão fazendo e as coisas vão acabar acontecendo. Mas o próprio técnico gremista disse, por enquanto na arena o ambiente não é favorável a isso. Aí depois teve uma última resposta sobre o Flamengo, que ele vê com naturalidade, até concordo, a situação do Flamengo, diz, ó, acontece na Espanha, acontece na Inglaterra, quem tem mais vai acabar se organizando e vai ter mais poderio. O Corinthians poderia estar no mesmo patamar, só não está por conta dos seus problemas. Disse que tem que enfrentar com outras armas, com a base bem organizada, com, estratégia que é de contratar os outros bons jogadores que sobram no mercado. E lembrou, não adianta falar em fair play financeiro para o Flamengo, porque o fair play financeiro não vai impedir o Flamengo de contratar. Vai dizer para o Flamengo que ele ligou os compromissos. Olha, só vai contratar quem tu pode pagar. Só que o Flamengo arrecada muito, ele vai contratar muitos jogadores. O que, por exemplo, prejudicaria era a dupla Grenal. A dupla Grenal com fair play financeiro, que não paga Grêmio, Cascavel e o Inter e o Flamengo, por exemplo, prejudicaria essa situação. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.